a empresa não vai te fazer feliz e nem o teu trabalho vai te fazer feliz, mas eu acho que a empresa hoje tem uma responsabilidade de não ser mais um ofensor na sua saúde mental. As pessoas passam o dia inteiro no Zoom e aí, à noite, é a hora que elas vão produzir. E essa hora à noite é a hora que a pessoa tinha que estar assistindo uma série para entender quais são os assuntos que o mundo está conversando. Trabalhar sempre teve um quê de atuação, né? Mesmo estando tristes ou cansados, a gente sorri para clientes, para ter carisma no Zoom, para demonstrar entusiasmo em apresentações. Só que nos últimos tempos, muitas empresas passaram a exigir e a pressionar que seus funcionários demonstrem felicidade no ambiente de trabalho. O fenômeno ganhou até nome: Forced Joy. Esse termo vem sendo usado tanto para empresas que tentam compensar o presencial com escritórios super divertidos, quanto para casos mais extremos, como a rede de supermercados japonesa Aeon, que desde o ano passado monitora o sorriso dos empregados por meio de inteligência artificial. Absurdo, né? E tudo isso, olha que ironia, em um momento no qual cada vez mais pessoas se sentem infelizes e desmotivadas com os seus trabalhos. Como fugir dessa pressão? E mais do que isso, o que é necessário mudar no âmbito pessoal e estruturalmente para que as pessoas possam realmente construir uma relação saudável e até genuinamente feliz com o trabalho? Eu sou a Dandara Fonseca e esse é o tema deste episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Toda segunda, um papo para você começar a semana por dentro dos temas do momento e em sintonia com o lado solar da vida. Para nos ajudar a refletir sobre esse cenário e pensar em possíveis saídas, tá aqui no Desenrola hoje a Renata Rivetti. TEDx Speaker, estudiosa da ciência da felicidade e consultora, a Renata é a fundadora da Reconnect Happiness at Work, empresa que fala sobre temas como felicidade corporativa e sustentabilidade humana e que esteve à frente do piloto da semana de 4 dias de trabalho aqui no Brasil. Renata, obrigada por estar com a gente hoje para falar desse assunto. Eu que agradeço o convite, Dandara. E quem vai me ajudar a mediar e também trazer insights sobre esse papo é a empreendedora digital Andréa Janer. Com mais de 20 anos de carreira em marketing, branding e comunicação, a Andréa é fundadora e CEO da Oxygen, um hub de conteúdo e inovação que tem como objetivo transformar pessoas e empresas por meio do conhecimento. Andréa, obrigada por estar aqui com a gente também, vai ser ótimo ter você aqui. Prazer estar aqui com vocês. Lembrando também que a galera do The Summer Hunter Club, a nossa comunidade no WhatsApp está aqui, vai acompanhar esse papo ao vivo e vai colocar algumas perguntas aqui. Se você quer participar do nosso próximo episódio, entra na nossa comunidade no WhatsApp, o link está aqui na descrição do episódio e acompanha a gente lá. Bom, gente, para começar, queria falar de um conceito, né? Lá nos anos 80, a socióloga Arlie Russell Hochschild, acho que é assim o nome dela, é difícil, ela criou o tema trabalho emocional para descrever esses momentos em que parecer amar o trabalho faz parte do trabalho, né? E eu queria saber da Renata, que é uma estudiosa nesse assunto, se ela acha que essa pressão aumentou desde então. Se nessas últimas décadas essa pressão se intensificou e de onde vem? Perfeito. Bom, com certeza a gente vê o aumento por essa pressão de amar o trabalho, de ser feliz no trabalho e de um conceito errado, Dandara. É super importante entender que felicidade no trabalho não é estarmos alegres, né? Eu falo que isso só existe no mundo do Instagram, das redes sociais. Ninguém é alegre 24 horas. Ser feliz no trabalho tem muito mais a ver com o próprio trabalho, eu me sentir desafiada, realizada, né, encontrar sentido no que eu faço e também ter boas relações, né, mais humanas, mais empáticas. Então essa pressão da gente amar o trabalho e estar sempre alegre, que vem aumentando, está fazendo de fato a gente olhar para as questões erradas, porque ninguém vai fazer só o que gosta e ninguém vai estar alegre o tempo todo. Então como é que a gente desmistifica um pouco a felicidade no trabalho e entende que não tem a ver com a vida perfeita, ou com a empresa perfeita, ou com o trabalho perfeito, né? A gente vê a relação com o trabalho, ela precisa ser ressignificada e ela pode ser melhor, mas com certeza não vai ser através dessa pressão que vem aumentando e que vem focando realmente em algo da alegria, em algo que talvez seja muito mais utópico do que real. Não sei se a Andréa concorda. Eu acho que essa é uma boa provocação, Rê, na medida em que a gente foi
talvez nos últimos anos, mais fortemente, assim, provocado a encontrar um trabalho que a gente ama, né? Tem aquela frase, encontre o trabalho que você adora fazer e você nunca mais vai trabalhar, né? Então, acho que acho que principalmente a geração dos millennials e talvez um pouco da geração Z também, tenha crescido achando que esse era o grande objetivo. E que quando você não ama o trabalho dessa forma, que você não está feliz o tempo todo, então você tem um problema. E eu queria que talvez você pudesse elaborar um pouquinho isso, Rê, essa questão da relação com o trabalho, o quanto a gente deveria buscar algo que a gente ama e transformar isso num trabalho, ou a gente tem que aprender a, enfim, gostar, ou pelo menos tolerar, suportar um trabalho que nos dá talvez o sustento que a gente precisa, mas não é talvez o nosso sonho de emprego. Acho que é uma reflexão super importante. Eu tenho uma opinião também que se a gente vai passar mais de 100 mil horas trabalhando, não pode ser só um fardo, né? Quando a gente olha a própria palavra trabalho, vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura. E não dá para a gente passar a vida no sofrimento, encarando o trabalho como um sacrifício mesmo do bem-estar, como Adam Smith também falava. Acho que a gente tem que sim ter um trabalho que faça sentido na nossa vida, acho que a gente tem que se sentir realizado, acho que a gente tem que ter ambientes saudáveis, né? Então, não dá para estar também todo dia num lugar que eu me sinta abusada, que eu sinto que tem assédio, que falte segurança psicológica. Então, eu sempre falo, a empresa não vai te fazer feliz e nem o teu trabalho vai te fazer feliz, mas eu acho que a empresa hoje tem uma responsabilidade de não ser mais um ofensor na sua saúde mental, acho que isso é super importante. Quando a gente pensa, às vezes, acho que ficou esse conceito do propósito, né, como você falou que os millennials buscam muito um propósito no trabalho, eu acho que a gente acabou criando um outro mito, de que eu tenho que ter algo super nobre, e tem que ser grandioso, e tem que impactar vidas e sociedades. E o que as pessoas se sentem no final daí são frustradas, porque elas trabalham muitas vezes em empresas para pagar as contas, não encontram um grande sentido no dia a dia. Então, esse olhar do propósito, que também virou uma coisa grandiosa, ele virou uma grande crença da nossa sociedade e que tem nos adoecido também. Porque eu posso fazer um trabalho que me realize, que eu goste, mas que eu consiga também encontrar sentido fora da minha vida. Por isso que também é muito importante que a gente entenda que o trabalho ele devia ser mais harmônico na vida. E o problema, acho que das nossas gerações e do mundo atual é que a gente não consegue chegar em casa e se desconectar. O trabalho está dentro das nossas casas, né? Meus avós não tinham celular, não tinham notebook, então era uma outra relação com o trabalho. Eles de fato conseguiam falar, a minha vida pessoal é um pouco separada da profissional e tudo bem. Então, acho que a gente criou várias expectativas em relação ao trabalho, né, desse sonho de fazer algo grandioso, de ter um super propósito, de amar o que faz, e hoje a gente está uma geração super frustrada olhando para o trabalho. Então, acho que esse é o ponto. O outro ponto é, de fato, eu acho que a gente tem que tentar ser mais feliz no trabalho, sem esses mitos e crenças. Não dá para todo dia estar num lugar que eu odeie, que eu tenha realmente relações muito tóxicas. Então, acho que aqui é um grande paradoxo que a gente vive no mundo do trabalho e que a gente tem que começar desmistificando tudo isso, né? Trazendo mais para a realidade, sem utopia, sem sonhos e até sem essa pressão que existe grandiosa em relação a essa produtividade e esse amar o trabalho. Agora, vocês duas comentaram sobre esse aspecto geracional, né? E é uma conversa que se tem muito, né? Falando da geração Z, principalmente nesse mercado de trabalho, né? Você vê muita gente criticando, né? Que às vezes, eles não querem aceitar certo tipo de trabalho. Queria saber se vocês veem uma mudança, assim, no jeito de enxergar, sabe? O trabalho e esse propósito, essa felicidade dessas novas gerações que estão vindo. Eu acho que essa questão ela é muito atravessada por várias outras questões, né? Por exemplo, a geração Z, muitos deles entraram no mercado de trabalho ali na pandemia ou no fim da pandemia. Então, eles já entraram no mercado de trabalho que está em revolução, que está em transformação. Por exemplo, eu acredito que a gente ainda está aprendendo a um novo jeito de trabalhar. A gente não chegou, eu não acredito muito nessas manchetes meio sensacionalistas que dizem que o trabalho presencial agora é obrigatório, que todo mundo está voltando para o presencial, que o híbrido e o remoto morreram. Eu não acredito nisso. Acho que a gente lê um pouco mais a fundo essas notícias e presta atenção talvez nos dados
em dados mais estatísticos mesmo, você começa a ver que em vários países o que está se consolidando mesmo, não sei o que a Rê considera, mas o que eu tenho lido é que o trabalho híbrido está se consolidando muito mais do que a volta ao trabalho presencial. Então, isso tudo, a questão do híbrido, do remoto, a questão do propósito no trabalho, a questão da nossa fadiga de telas, a questão da saúde mental, todos são forças externas que impactaram tremendamente a geração Z na sua estreia, né, na sua chegada aí no mercado de trabalho. Então, é uma geração que está lutando mesmo para encontrar o seu lugar, o seu jeito de trabalhar. Para piorar tudo, veio a inteligência artificial também revolucionando o trabalho como a gente conhece. Eu acho que a gente pode falar disso mais para frente aqui no nosso papo, porque eu acho que esse é um fator extremamente relevante quando a gente analisa o que é esse futuro do trabalho, né? Porque a gente está realmente no meio de um momento de disrupção completa. E eu acho que a geração Z está tentando se encontrar nesse mundo. Por outro lado, os empregadores também tentando aprender a lidar com essa geração, né? Não é nada tão novo, porque quando eu era X, a gente também falava dos millennials, como hoje a gente fala da geração Z, né? Sempre uma geração nova, trazendo novos desafios, novas expectativas para o mercado de trabalho, mas a gente vê, eu acho que a Rê pode trazer números aí, que é uma geração muito desengajada, em geral, né? É uma geração que não está encontrando aí o seu lugar ao sol, talvez por ter entrado no momento em que o trabalho estava tão ainda vivendo esses impactos recentes ainda da pandemia, porque eu acho que o que a gente está vivendo ainda é recente, ainda são sequelas da pandemia. A gente aprendeu a trabalhar de um outro jeito, né? Quando todo mundo precisou trabalhar de forma remota, as pessoas que trabalham no escritório, né? O trabalho chamado intelectual, né? Que a gente podia fazer remotamente. E, desde então, essa questão ainda é motivo de discussão nos fóruns que a gente vai, os festivais que a gente vai, ainda tem muito essa questão se o trabalho híbrido é possível, é preferível. Então, acho que essa geração foi pega no momento em que a gente ainda está redefinindo qual é o papel do escritório, qual é o papel da liderança, qual é o papel do trabalho na nossa vida, que eu acho que é mais profundo do que tudo isso. Perfeito, eu concordo com a Andrea e acho que esse contexto é super importante. A gente fala do trabalho da mesma forma há 100 anos. A gente pós-revolução industrial, no momento de fábricas, né, operacional, a gente trabalhava 5 vezes por semana, 8 horas por dia, presencial todos os dias. O mundo mudou completamente nesses últimos 100 anos. De fato, cresceu o trabalho intelectual. A gente tem muito mais pessoas no escritório do que realmente nas fábricas. A gente tem aí a evolução da inteligência artificial, que poderia tirar a nossa sobrecarga, o trabalho mais operacional e burocrático, automatizar, né, coisas e processos. E a gente segue trabalhando da mesma forma. Então, quando a geração Z entra no mercado de trabalho, eles questionam: por que trabalhar assim? Se hoje eu já fiz o que eu tinha que fazer, se hoje eu já fiz as minhas entregas, para que eu preciso estar no escritório das 9 às 6 todos os dias, sendo que não faz sentido? Então, essa ressignificação que ainda não aconteceu com tanta clareza em relação ao trabalho, ela vem trazendo questionamentos para uma geração que não quer trabalhar, mas não quer trabalhar dessa forma. E eu apoio eles nessa revolução que a gente precisa fazer para o mundo do trabalho, de que talvez não faça sentido mais o modelo que a gente sempre fez. Bill Gates tem falado que com a evolução da IA a gente deveria trabalhar 3 dias por semana, porque de fato ela tira tempo improdutivo do nosso dia a dia. Só que a gente, ao invés de entender isso e ter uma liderança já talvez mais revolucionária, que queira construir o futuro do trabalho de uma outra forma, a gente ainda vê líderes com medo, né, da flexibilidade, da autonomia, ainda tratando essa geração Z no comando e controle, no microgerenciamento, ao invés de ensiná-los. Porque, de fato, como a Andrea falou, eles entraram no trabalho num cenário que o mundo estava passando por grandes dificuldades, inclusive. Então, eles não aprenderam a trabalhar em vários aspectos. Então, hoje existe uma geração menos resiliente, mas uma geração que quer se desenvolver, que quer aprender, mas que não quer ficar presa ao modelo. E aí vem a revolta da geração Z falando: então eu vou fingir produtividade, porque se eu tenho que ficar 8 horas no escritório, eu vou andar de um lado para o outro, eu vou digitar com uma cara séria, eu vou ficar entrando na reunião sem prestar atenção, porque de fato o que a gente percebe é a grande realidade do mundo do trabalho de hoje.
No mundo intelectual, a gente vive uma pseudoprodutividade. Estamos super ocupados, correndo de um lado para o outro, multitasks, tentando fazer tudo ao mesmo tempo, mas fazendo muito pouco de coisas de fato relevantes, significativas. Tudo é prioridade, tudo é urgente, e a gente está só correndo atrás, né, como sempre falam, apagando incêndios. Será que não está na hora da gente entender que dá para trabalhar melhor? Então a gente poderia usar o que a geração Z questiona com a nossa sabedoria, talvez, junto com uma tecnologia que vem mudando o mundo do trabalho, e está na hora da gente falar, pode ser melhor o trabalho, ele pode ser mais harmônico na nossa vida, ele não precisa ocupar toda a fatia do bolo, eu não preciso chegar à exaustão para ser produtivo, ao contrário, hoje a gente vê a neurociência mostrando que mais de 50 horas por semana não vai ser produtivo, não vai te trazer resultados, vai te adoecer somente. Então, como é que a gente entende que hoje com IA e com um cérebro que tem uma limitação, inclusive cognitiva e de atenção, a gente deveria estar pensando em novos modelos e não voltando para 2019, não voltando para o comando e controle. Mas para isso, acho que a principal mentalidade que precisa mudar, e aí tanto líderes quanto colaboradores, é tratar adultos como adultos. A geração Z já não tem mais 15 anos, a geração Z tem 27, 26 anos, não são aí crianças. Como é que a gente fala para eles? Quer flexibilidade? Precisa cumprir com as obrigações, é um pouco isso, assim, é negociar melhor, é sair de um olhar produtividade, de olhar horas trabalhadas e olhar resultados, e olhar entregas, mas aí o líder vai ter que cobrar e vai ter que acompanhar de uma nova forma, e a geração Z, que quer mais flexibilidade, que quer mais autonomia, também tem que ter autorresponsabilidade. Então, acho que é uma discussão muito profunda que a gente precisa ter e muito madura sobre direitos e deveres e sobre o futuro do trabalho que seja melhor para o empregado, mas também para o empregador. Eu vejo muito que está no diálogo, que muitas vezes não acontece também, né, de conversar, né, dessa conversa entre líderes e, né, os empregadores e as pessoas que estão ali, os funcionários, que não acontece, né, então não tem essa conversa, esse entendimento de chegar no meio termo, de chegar num lugar que faça sentido, né. Agora, vocês duas citaram a inteligência artificial, né, e esse era um ponto que a gente, acho que não tem mais como não entrar, né, em vários assuntos da vida, e o trabalho é um deles, né. Porque, enfim, ao mesmo tempo que essa inteligência artificial tem sido usada para otimizar o trabalho, né, e funcionando desse lugar, também tem essa inteligência artificial que vem para monitorar, né, que está crescendo. E, por exemplo, em casos muito extremos, como esse de monitorar o sorriso das pessoas, né, enquanto estão trabalhando. E eu queria saber de vocês, assim, até que ponto faz sentido a tecnologia ditar o nosso comportamento emocional no trabalho, né? E se as nossas emoções, elas estão sendo mais exigidas também, porque em muitos lugares estão sendo trocados por máquinas, né? Então, o que a gente tem de diferente, muitas vezes, dessas máquinas ali, né? São as nossas emoções, os nossos sentimentos, o que a gente passa para as pessoas enquanto está trabalhando, né? Queria saber um pouquinho da visão de vocês nesse assunto. Bom, eu acho que a gente passou por uma fase aí recente em que a gente falava para as pessoas trazerem sua verdadeira personalidade para o trabalho, né? Be yourself at work, seja você mesmo no trabalho. E a verdade é que as empresas não estão preparadas para lidar com as pessoas trazendo suas personalidades para o trabalho. Então, a gente viu aí vários conflitos, vários embates entre, principalmente, líderes e funcionários mais jovens que queriam se vestir de uma determinada maneira, trabalhar em horários muito particulares, né? E a gente ainda tem esse clash, porque a liderança, como a Rê falou, é uma liderança com uma mentalidade 2019, né? Então, assim, esse mandato de voltar para o escritório, ele é apenas mais familiar para essa liderança. É voltar a fazer algo que você conhece, que você tem mais conforto, porque você fez assim a vida inteira. Eu acho que a gente é assim, acho que a natureza humana, ela não tem a inovação não é natural para nós. A inovação, ela tem que ser intencional, porque a gente acaba voltando para os padrões antigos, né? Então, esse momento em que que as pessoas quiseram trazer seus problemas, seus questionamentos para o trabalho, não deu certo, né? As pessoas não estão, acho que as empresas não estão preparadas para lidar com todas essas camadas, né? Então, acho que as pessoas hoje também depositam no trabalho
muito das suas expectativas de realização de vida, né? O trabalho não é necessariamente o lugar onde você vai realizar todos os seus objetivos e sonhos, né? O trabalho tem que ser encarado muitas vezes como trabalho mesmo, colocar o trabalho no papel que ele tem na sua vida. E isso significa também administrar as suas emoções e expectativas com aquele ambiente, né? Então, acho que a gente não consegue mais conversar sem que a emoção tome conta, né? Sem que essas coisas acabem se sobrepondo, e com isso a gente tem esse ambiente de nós contra eles, né? O mundo do trabalho, principalmente o mundo corporativo, está virando um nós contra eles, né? Eu acho que a gente, como sempre, a verdade está ali no meio, né? Por exemplo, eu sou super fã do híbrido. Minha empresa é híbrida, a gente sempre foi assim. Tivemos já modelos muito flexíveis de trabalho, não tem check-in todo dia, não tem ninguém olhando que horas as pessoas entram, logam no computador, não tem nada disso. Né? Eu falo que a gente tem funcionários adultas, né? Porque no caso da Octane são só mulheres, mas somos todas adultas, todas sabem o que é esperado delas, e eu sei o que é esperado da empresa, e vamos trabalhar para que as entregas aconteçam, independentemente da forma e do horário que isso acontece, né? Eu fiquei te ouvindo, André, e pensando o quanto que de fato a gente ainda está nesse limbo, né, da construção de um futuro do trabalho, que a gente use a IA da melhor forma. Quando a gente vê as pessoas hoje, tem muito ainda esse medo do que a IA vai tirar de empregos, ou como é que ela vai trazer para a gente a mudança no mundo do trabalho. Mas o que a gente vê em todos os estudos ela vai gerar mais empregos e ela pode ser uma grande parceira. Então, eu acredito que ela deveria ser usada não para o monitoramento, né, Dandara, porque de fato ela pode ser usada para o monitoramento, para o microgerenciamento, mas o grande diferencial, e as empresas que vão inovar, não vai ser através do comando e controle, não vai ser através do microgerenciamento, porque não existe inovação, não existe criatividade no ambiente de medo. Então, ao contrário, como é que eu entendo, né? O Fórum Econômico Mundial fala, as habilidades do futuro a gente ainda não tem, mas elas passam cada vez mais por um pensamento analítico, um senso crítico, a criatividade, a adaptabilidade, a resiliência, e isso não é a IA que vai fazer. É o ser humano por trás da IA. Então, eu acho que está na hora da gente entender como é que eu crio ambientes que sejam seguros, que eu não precise mais controlar, que eu não precise criar um ambiente de medo para que a gente possa fazer diferente. E aí o ser humano como parceiro da IA, que vai estar por trás de tudo, né? Não é mais o app da IA. A IA vai estar por trás de todas as interações que a gente tem com a internet, com a tecnologia. E ela pode ser uma grande propulsora de um caminho que seja um trabalho mais produtivo, sim, mas também mais criativo, também mais inovador, e o ser humano vai ser o diferencial. Só que se esse ser humano está sobrecarregado, se esse ser humano está desmotivado, se esse ser humano está sendo controlado, se esse profissional está num ambiente de medo, ele não vai conseguir usar isso a favor. Então, monitorar pessoas através da tecnologia não vai te trazer produtividade, né? Eu falo que ainda existe uma liderança mais ultrapassada, antiquada, que acredita que se gera resultado através desse ambiente de medo, de controle. E, na verdade, cada vez mais a gente vê que ambientes sem segurança psicológica, para as pessoas de fato poderem levar ideias, perguntas, né, preocupações, até erros, não existe inovação. Então está na hora da gente pensar como é que eu trago a tecnologia como parceira e não nesse ambiente de controle, porque certamente isso não vai me trazer bons resultados. Chegou um comentário aqui do Igor e ele falou: fico chocado com a quantidade de anúncios da Monday que tem me impactado e vendem justamente essa ideia de monitoramento, né? Que o objetivo é basicamente você ser monitorado, esse microgerenciamento, né? Que a gente comentou aqui de... E ninguém vai estar motivado, né, Dandara, num ambiente, se alguém está controlando o que eu faço, que horas eu faço, se eu não tenho esse lugar para poder ser quem eu sou, para poder ter o trabalho de forma equilibrada na minha vida, eu não vou gerar resultados, e é um pouco do impacto dos resultados que a gente vê hoje, tanto na motivação quanto no engajamento das pessoas, né? Eu diria até que, complementando a Rê aqui, esse trabalho de vigilância, porque não é monitoramento, a palavra, a gente tá sugarcoating aqui, né? Boa, tá falando de uma mesmo. maneira muito delicada aqui desse monitoramento, mas a palavra certa é vigilância, né? Isso eu me lembro que desde antes da pandemia, já várias empresas
que têm funcionários trabalhando em outros fusos horários e tudo mais, usam alguns sistemas de vigilância, e saiu eu lembro de uma estatística que saiu no começo da pandemia, que dizia que 7 entre 10 multinacionais usavam ferramentas de monitoramento, né, dos seus funcionários para poder depois, até para se proteger contra um eventual processo lá na frente, enfim. Então, acho que isso é uma coisa que as empresas ainda fazem como uma forma de se proteger, de se resguardar contra uma futura reclamação de algum funcionário ou algo assim, né? Mas eu tenho uma visão um pouquinho mais dramática, talvez, da inteligência artificial aqui. Vou fazer um contraponto aqui. Eu acho que a gente está no momento de limbo completo com a inteligência artificial. As empresas ainda não estão adotando. Enfim, é tudo muito novo, a gente não pode esquecer que o ChatGPT, né, que é a inteligência artificial generativa, foi lançada para o público geral, né, em novembro de 22, ou seja, faz muito pouco tempo, e só para a gente olhar para trás e ver o quanto, né, o mundo já deu 4 piruetas aqui depois que isso aconteceu, mas as empresas ainda estão vivendo num limbo, né, eu acho que a gente vê vários dados, várias estatísticas mostrando que esse salto de produtividade ainda não aconteceu, muito porque as empresas esperam que os funcionários saibam usar as ferramentas sem dar os treinamentos necessários e sem oferecer as plataformas, as ferramentas necessárias. Tanto que essa semana saiu uma matéria super interessante falando do MIT, até falando do Bring Your Own AI, que virou uma sigla, né, BYOIA, que é tipo, os funcionários, quando eles não têm regras claras, sistemas claros para poder usar a inteligência artificial no trabalho, eles recorrem aos suas ferramentas próprias. Então, enfim, o Claude, o seu ChatGPT nas suas contas privadas, nas suas contas particulares, o que é um tremendo risco para a empresa, não só de compliance, porque ele começa a usar dados sensíveis em plataformas que não são autorizadas pela empresa, mas porque a maioria das pessoas não paga essas ferramentas. As pessoas usam as versões gratuitas, até porque elas falam, não, eu não vou pagar, porque se eu estou usando isso para o trabalho, quem tinha que pagar era o meu trabalho. E a gente sabe que essas versões gratuitas oferecem resultados enviesados, respostas erradas, essas IAs alucinam ainda. Então, está sendo criado todo um trabalho usando a inteligência artificial que gera um retrabalho na empresa. Então, por isso que a gente vê os líderes dizendo que a inteligência artificial ainda não está ajudando. Pelo contrário, está gerando retrabalho, está prejudicando, inclusive, o ritmo, porque muita coisa tem que ser refeita. Sim, muito boa análise. Chegou outra pergunta aqui no chat, do Ricardo, essa para Renata, e aí ele fala assim, essa busca constante por propósito, como se todo mundo precisasse ter como se todo trabalho precisasse ter um grande significado por trás. Eu adiciono até como se todo mundo precisasse ser feliz no trabalho, né? Não pode acabar virando mais uma cobrança? Existe espaço para uma relação mais neutra com o trabalho? Que não seja nem sobre felicidade plena, nem sobre frustração constante? Não, eu acho que é exatamente esse lugar que a gente tem que começar a desmistificar. O trabalho, ele faz grande parte da nossa vida, então, assim, ele não pode ser realmente insuportável, ele não pode ser um ambiente que eu me sinta abusada e que vá baixando a minha autoestima. E, na verdade, quando a gente olha hoje os altos índices de burnout, tem muito a ver com isso. As pessoas pensam muito só numa sobrecarga, mas tem muito mais a ver com um lugar que, de repente, eu me sinta abusada, desvalorizada, que constantemente eu sinto situações de assédio, de abuso, mesmo que sutis, né? Porque às vezes é sutil. Então, esse ambiente ele não pode acontecer. Ao mesmo tempo, eu não preciso de fato ir para o trabalho todo dia falando toda a minha realização de vida está aqui. E é por isso que a gente tem que pensar que o trabalho não deveria ocupar, então, talvez 50 horas semanais. Talvez a gente tivesse que ter ele de forma mais harmônica na nossa vida, para a gente poder ter espaço e tempo para fazer coisas que também tragam realização. Algumas pessoas buscam, né, a realização, a felicidade num voluntariado, na espiritualidade, em relações humanas, que é algo super importante, o maior preditivo da felicidade vem das relações. E talvez eu não encontre isso no trabalho e está tudo bem. Se eu tiver um trabalho que eu tenho relações de respeito, que eu me sinta valorizada, que eu goste, né, que eu tenha lá um desafio, que eu sinta que meu trabalho tem um sentido, e que ele talvez não seja o grande propósito da minha vida, mas ele tem um sentido, ele tem esse senso de desafios, de realização, eu acho que esse lugar está perfeito, a gente não precisa sempre ter que ir além.
porque o que eu sinto também são pessoas falando, tenho que largar tudo para viver um propósito na vida, e de repente ou ela tira um sabático, ou ela vai ser voluntária, né, em algum outro lugar, ou ela acha que tem que ser algo muito nobre, grandioso, e ela se sente às vezes até frustrada, porque de repente a rotina que ela tinha fazia sentido, ela gostava, e ela tinha outros aspectos da vida que complementavam também esse lugar do significado, do sentido da vida. Talvez a gente não tenha que buscar todo o sentido da vida, mas qual o sentido na minha vida, desse trabalho, dessa minha relação, desse hobby que eu tenho. O sentido na vida a gente vai encontrar em vários aspectos, em várias escolhas. Então, esse mito de que eu tenho que ter algo muito grandioso tem nos adoecido, porque se eu trabalho numa multinacional e o grande objetivo talvez seja no final vender sabonete, como é que eu vou falar? Talvez não tenha um grande propósito, mas de repente eu tenho lá a minha realização, de repente isso me permite buscar outras coisas na vida, eu consigo pagar meu salário, coisas que são importantes para mim, como talvez educação para os filhos, ou viagens, né, ou experiências. Então acho que a gente tem que olhar para o trabalho como o trabalho, e ele pode ser importante na tua vida, ele pode te trazer tudo isso. O que ele não pode é ser só um ambiente que seja insalubre. Isso eu acho que a gente tem que buscar combater. Não dá para ter um líder que ainda faz piadas, que ainda é ofensivo, que ainda traz assédio, abuso, num ambiente que eu não possa ser, ou que eu não possa me expressar, um ambiente que sempre me desvaloriza, que eu acabo me sentindo com baixa autoestima. Isso eu acho que não dá mais. Então, ser feliz no trabalho nem é estar o tempo todo alegre, eu ter esse grande propósito que a gente falou, mas é pelo menos eu ter relações que sejam humanas e empáticas, né, pelo menos que eu me sinta respeitada, e ter um trabalho que traga aí um senso de realização, né, eu sentir que o meu trabalho impacta na organização, que eu construo coisas, isso é super importante. E hoje eu acho também que encontrar um lugar de harmonia do trabalho na nossa vida, porque como a gente passa grande parte da vida trabalhando, se eu não consigo descansar, se eu não consigo me recuperar do estresse, eu vou adoecer. Né, as pessoas me perguntam, mas como viver sem estresse? Eu falo, não, nem busquem isso, primeiro é impossível, a gente sai de casa em São Paulo, você não sabe se você volta inteira para casa, ou pelo menos com o celular, você já não sabe se vai voltar, ou se vai ter um alagamento, ou qualquer coisa assim, né? O estresse, ele vai acontecer, e no trabalho ele também vai acontecer, mas como é que eu tenho tempo e uma vida mais equilibrada para me recuperar desse estresse? Essa é a grande mensagem que a gente tem que buscar também. Eu acho que é quase dizer assim, tá tudo bem você acordar na segunda e preferir ficar em casa, né, do que ir ao trabalho. Eu acho que a maioria das pessoas pode preferir, imagina, num friozinho ainda você querer ficar debaixo do cobertor. Mas isso não quer dizer também que precisa ser o oposto, né, essa relação. E ao mesmo tempo, né, Dandara, te ouvindo, eu fiquei pensando, se a gente de fato desse flexibilidade para as pessoas, que de repente na segunda-feira, de fato, eu não estou bem, eu não acordei bem, ou eu não estou disposta, mas de repente amanhã eu vou estar e vou fazer mais coisas. Como é que a gente então sai, até um pouco do que a Andréa estava falando agora, dessa pseudo-produtividade que a gente vive hoje? Porque essa cobrança também de estar sempre conectado, sempre produzindo, que tem nos adoecido, ela não tem sido boa para as organizações. Não é que as organizações estão super eficientes, estão usando a AI da melhor forma possível. Ao contrário, a gente vive uma grande crise também no engajamento, na motivação e nos resultados das organizações. Então, se eu começo a tratar o Yvon Chouinard, né, que é o fundador da Patagônia, ele fala para o time dele, né, ele tem um livro até que fala Let My People Go Surfing. Então, assim, você está muito dentro de um estresse, de um trabalho que você não está conseguindo resolver, não adianta ficar fingindo a produtividade com o computador na frente, saia para surfar, ele fala. Então é um pouco esse simbolismo de que talvez eu possa ter um modelo mais flexível de trabalho que respeite mais as limitações humanas, o nosso humor também, e essa flexibilidade que pode propiciar um ambiente que seja mais saudável e que seja melhor para as empresas. Mas para isso, o grande empecilho, de fato, é a nossa mentalidade para o modelo que a gente criou pós-revolução industrial, de um trabalho que tem que ser rígido, que tem que ser naquele horário, que tem que ser presencial ou qualquer coisa assim, né? Então, assim, fiquei pensando, segunda de manhã, talvez a pessoa possa trabalhar de casa e fazer uma coisa mais introspectiva, porque ela está na chuva de São Paulo, num ambiente mais introspectivo, e aí no dia seguinte ela se relaciona com pessoas e ela faz reuniões. Agora, esse modelo de reunião 24 horas, de conexão 24 horas, de busca por produtividade 24 horas, não tem sido bom também nem para as empresas, nem para os colaboradores.
Vou pegar esse gancho sobre essa questão do trabalho, né, do modelo de trabalho que a Andrea também comentou, que para ela ali a saída é o híbrido. E queria entender, Andrea, como você chegou a essa conclusão, qual você acha que são os benefícios, porque realmente a gente vê muitas empresas voltando ao 100% presencial também, né? E queria saber dessa decisão. Eu acho que o presencial, como eu falei há pouco, ele é uma solução mais familiar, mais conhecida. Então, em momentos de dúvida, as pessoas acabam adotando aquilo que elas já conhecem, já sabem lidar. Porque ele também não era perfeito, né? A gente sabe dos defeitos dele. Eu também, quando eu trabalhava presencial, lembrei de vários dias que eu dizia, gente, eu fiquei o dia inteiro em reuniões. Eu não estava no Zoom, mas eu estava em reuniões presenciais o dia inteiro e também não produzi nada. Então a gente tinha os mesmos problemas que a gente tem hoje, que a gente, na verdade, culpa, né, o remoto. Na verdade, esses problemas também aconteciam no mundo presencial, só que a gente esqueceu, né? Então hoje a gente viveu aquele experimento da pandemia em que todo mundo, né, foi obrigado a aprender da noite para o dia como usar essas ferramentas, como trabalhar de outra forma, e a gente viveu durante bastante tempo produzindo, criando, construindo. A gente fazia brainstorm online, a gente fazia team building online, a gente fez um monte de coisas online. Algumas coisas a gente fez bem feito, outras a gente ainda estava aprendendo a fazer, mas quando a gente teve essa janela, né, de oportunidade de voltar para os escritórios, muitos líderes acabaram voltando para aquilo que eles já conheciam. E eu acho que tem alguns problemas, assim, por exemplo, eu acho que a gente falhou em aprender a trabalhar de uma nova forma. E eu acho que isso é bem crucial aqui para essa discussão, né? Trabalhar de forma remota, trabalhar de forma híbrida, não é necessariamente transpor para o mundo virtual os mesmos métodos que a gente usava no mundo físico. É um outro jeito de trabalhar, que é muito mais assíncrono, por exemplo, do que síncrono. Isso exige aprender mesmo a trabalhar de outra forma, o que para algumas pessoas é muito difícil. Muitas pessoas não querem passar por tudo isso de novo, ainda mais se você já passou dos 45, dos 50, que você já acha que você está no momento que você não quer mais aprender nada novo, você só quer continuar a fazer o que você já sabia fazer. Por isso que a liderança, em geral, tem essa resistência, né? Porque aprender a usar uma ferramenta nova como Slack, uma ferramenta nova como Trello, uma ferramenta nova como Notion, são novos ambientes virtuais, Miro, sei lá, a gente pode ficar aqui falando horas sobre as novas ferramentas que surgiram aí nesses últimos anos. As pessoas precisam aprender a trabalhar de outro jeito, em que você faz muito mais trabalhos assíncronos e você se reúne virtualmente com as pessoas, compartilhando um documento onde todo mundo comenta e sugere de forma assíncrona, em vez de ter que ficar o dia inteiro pulando de uma reunião virtual para outra, né? Porque o que está acontecendo hoje? Como a gente está transpondo ou transpôs, né, muito disso para o mundo virtual, a maior queixa que a gente ouve hoje das empresas, a Rê vai poder me corrigir se eu estiver errada, mas é que as pessoas passam o dia inteiro no Zoom e aí, à noite, é a hora que elas vão produzir. Então, não há saúde mental que aguente, né? Não há... E nem conseguem produzir, né, Andréia? Já não tem cognição. Não tem mais cognição. Exato. E essa hora à noite, por exemplo, vou trazer aqui sugestões, é a hora que a pessoa tinha que estar assistindo uma série para entender quais são os assuntos que o mundo está conversando, né? Quando você assiste Severance é uma conversa sobre o ambiente de trabalho e o nosso equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, né? Quando você assiste White Lotus, por exemplo, que acabou ontem, você tem discussões sobre a forma como a sociedade consome e se diverte. Então, assim, tudo isso são informações que tornam a gente o que a gente é. Nós somos uma soma de tudo isso que a gente consome. Então, se o funcionário não consome, se ele não vai num cinema, se ele não vai num museu, se ele não faz um hobby, se ele não está com os amigos conversando, se ele não está fazendo um esporte, ele não é um funcionário tão bom, né? Ele é um funcionário oprimido, que fica absolutamente engessado numa tarefa que ele aprendeu a fazer e ele não oxigena aquele pensamento. Então, o que eu mais busco no híbrido é a possibilidade que o nosso time tem de fazer coisas que sejam importantes para as pessoas, com flexibilidade e responsabilidade. Então, se alguém vai na hora do almoço na academia, tudo certo. Eu não me interessa que horas a pessoa está trabalhando. Se ela é do tipo que acorda 6 da manhã e trabalha num flow até as 10 e depois ela tira uma hora para ir para a academia,
tudo bem, eu não fico medindo quantas horas de trabalho isso deu. Só que chega no fim daquela semana, a gente precisa saber se tudo que foi planejado foi entregue, se o cliente recebeu o que ele precisava receber, se a gente cumpriu lá tudo que a gente precisava cumprir. Quando e de que forma, ou seja, se a pessoa leva o laptop para um café, ou se ela vai viajar na quinta e vai aproveitar a sexta-feira numa praia, não interessa mesmo. Eu fico feliz quando as pessoas podem levar o seu trabalho para a praia, podem levar seu trabalho para o parque, para poder mesclar o trabalho com o lazer, porque eu gosto de fazer isso, e eu acho também que as empresas hoje elas são mais horizontalizadas, não existe mais aquela imagem, pelo menos na minha visão, né? O chefe pode sair mais cedo na sexta-feira, mas a equipe tem que ficar trabalhando até 10 horas da noite. Isso foi quando eu era moça, isso não existe mais, né? Eu acho que hoje a gente quer essa qualidade de vida para todo mundo. Eu não consigo ficar bem na praia sabendo que meu time está lá virando a noite para eu poder estar lá. Então, eu acho que essa sensação de eu não quero fazer para os outros aquilo que eu não gostaria que fizessem para mim é uma velha máxima, né? Um ditado antiquíssimo, e eu acho que vale também para as relações de trabalho. Como é que a gente pode criar um ambiente melhor para todo mundo? E eu acho que a resposta é a flexibilidade, não é 100% remoto, nem 100% presencial. Eu acho que a resposta é a flexibilidade. Só que a flexibilidade, como a Rê pontuou muito bem, é baseada em confiança. Você precisa confiar. E confiar é muito difícil hoje por esses líderes de antigamente. Eles são baseados, né, no comando e controle, eles têm que ver as pessoas sentadas trabalhando, eles têm que, né, observar ali as pessoas fazendo reunião, para ficar com uma sensação de que está todo mundo produzindo, mesmo que elas estejam fingindo, como a gente viu, né, no task making, né, como chama essa competência agora nova? Mask work. Masking, né? Mas que, na verdade, de fato, é só uma sensação da produtividade. Com certeza. Porque esse modelo que a gente pegou e simplesmente tentou fazer o presencial no online, no remoto, ele não está funcionando. E é por isso que as empresas falam, então vamos voltar para aquele conhecido, porque a gente acha que funciona. O ponto é, o mundo mudou, como a gente falou. Então, o que a gente olha é 71% das reuniões são improdutivas e ineficientes na visão dos gestores. Não é uma ou outra, são todas, basicamente. 73% das pessoas são multitarefas, estão na reunião fazendo outra coisa, não estão fazendo, né, não estão conseguindo ter foco, não estão conseguindo fazer uma reunião eficiente, ágil, produtiva. As pessoas das 8 horas trabalhadas entregam menos de 3 horas de resultados relevantes, né? Então é isso, estamos lá fingindo produtividade de forma coletiva, e está na hora da gente olhar, então, entender que não vai ser mesmo o modelo conhecido que é o que vai trazer respostas para um mundo que mudou, para um mundo que é dinâmico, para um mundo que tem IA, para um mundo que tem novas relações, que tem novos formatos da gente se relacionar. Então, de fato, eu concordo com você que a gente precisa construir relações de confiança que não são do dia para a noite, mas a gente vai ter que, sim, também destruir um modelo que já não funciona mais, e sem medo de, não vai ser mesmo voltando só para o conhecido já não funciona mais porque o mundo já não é o mesmo também. As gerações já vêm com outras ambições, o trabalho já não pode ser o aspecto talvez primordial da vida, ninguém quer viver só para trabalhar. E quando você fala, inclusive, à noite, né, que eu passei horas em reunião uma atrás da outra, eu chego às 8 horas da noite e falo, agora eu vou trabalhar, agora eu não tenho cognição, agora eu não tenho atenção, agora eu preciso me recuperar do estresse. Como a gente falou, esse momento que eu deveria estar cuidando para me recuperar do estresse, se eu não faço isso, a longo prazo, não é que eu vou ser produtivo, eu vou adoecer. Então, esse olhar que a gente ainda segue num modelo de que as pessoas simplesmente... E quando eu pergunto para os líderes, tem muita reunião? Tem. Vocês mandam uma pauta falando o que vai ser discutido na reunião? Não. As reuniões têm 1 hora? Tem. Ninguém questiona o modelo, a gente percebe, todo mundo socialmente percebe, não funciona, e a gente segue fazendo exatamente a mesma coisa. Será que não está na hora de um case, por exemplo, da Microsoft do Japão? Reuniões de até 30 minutos, com até 5 pessoas, só os tomadores de decisão, um trabalho assíncrono sendo feito antes e depois, em paralelo, né, àquela reunião, uma pauta sendo enviada para as pessoas entenderem o que vai ser discutido. Reuniões que demoram 15, 20 minutos, que não precisam ficar 1 hora na divagação, perdendo tempo. Mas a gente não faz, porque, como você falou, dá muito trabalho o assíncrono, dá trabalho escrever um processo, documentar. Aprender. Então, a gente volta, faz uma reunião que é perda de tempo, que a gente sabe que é, mas é mais fácil. E eu só vou discordar de você em uma coisa.
Eu ainda acho que ainda tem muito líder que acha que ele pode aproveitar e que o time tem que sofrer, tá? Outro dia até, inclusive, falei com uma que falou assim, olha, eu sofri, Renata, eles que sofram. E eu pensei, nossa senhora, não é possível, existe ainda, tá? Você é um outro exemplo, mas eu acho que ainda tem muita multinacional cheio de... Não, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que o meu caso foi o contrário. Eu tive a minha parcela de sofrimento, eu não quero que as pessoas passem, porque não precisa ser assim, né? Eu acho que não precisa. E vocês estavam falando de liderança, né? A gente também pede pra galera do The Summer Hunter Club, que é a nossa comunidade, enviar alguns relatos sobre a experiência delas, né? E aí a gente recebeu um relato, eu queria colocar aqui pra gente ouvir. Vocês me contem se vocês estão conseguindo ouvir aí, pra gente falar um pouquinho sobre ele. Oi, meu nome é Alexandre, sou designer e hoje eu trabalho em uma agência de publicidade, né? E, bom, a gente sabe que esse é um ramo conhecido por ter jornadas de trabalho muito grandes, né? Horas extras intermináveis, comportamentos abusivos de lideranças. Não à toa, tem até aquela famosa planilha, né? Pra reclamar de tudo isso. E hoje em dia eu tô numa agência com um clima bem mais saudável, que super respeita horários e pensa realmente que a gente tem que trabalhar pra viver e não viver pra trabalhar, sabe? Mas eu sei que é muito raro se sentir assim, muito raro ter essa oportunidade, né? Não é o mercado inteiro que é dessa forma. E muitas vezes fico me questionando sobre trabalhar com o que ama, sabe? Porque parece que muitas vezes os gestores e as empresas se aproveitam dessa paixão, dessa vontade de ser criativo, de, enfim, botar a cabeça ali pra funcionar, sabe? Pra cometer alguns abusos. E isso acaba sendo horrível, né? E aí esse áudio me fez muito pensar nessa questão, né, que a gente tá falando aqui sobre gestores, e aí queria saber da Andréia, né, que também trabalha diretamente com essas empresas, se vocês veem gestores mais abertos a pensar sobre isso, e não usar muitas vezes desse privilégio de trabalhar com criatividade, né, de trabalhar com o que ama, para colocar demandas exageradas, né, e que, enfim, a gente não vai conseguir ir pra praia levar o trabalho, porque não vai dar nem tempo de ir, porque as demandas são muito grandes, né, a se fazer. Enfim, eu acho que é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Eu acho que para a liderança, abrir mão dessas coisas é muito complexo. Aprenderam a liderar numa outra era, em sua maioria, né? Não estou generalizando, mas uma grande maioria aprendeu a liderar numa outra era e fica numa posição muito de defensiva quando vai conversar com seus funcionários, né? O funcionário somos nós contra eles, são vocês. Não têm comprometimento, vocês não têm responsabilidade, vocês querem... Eu já ouvi coisas horríveis, assim, tipo, o funcionário que é moleza, o funcionário que é... Sabe? Coisas assim que você fala, não, peraí, tem uma zona cinzenta aqui que a gente pode se encontrar, a gente não precisa falar, né, dessa forma tão polarizada, mas acho que isso é muito comum. Eu acho que a economia criativa tem esse lado um pouco mais caótico, né, e esse lado caótico favorece muitas vezes abusos, né. Eu acho também que eu aprendi também, conversando com a Rê, em outras situações que a gente já teve juntas, que existe burnout por paixão pelo trabalho também, né? Tem pessoas muito apaixonadas, muito envolvidas, que não têm, às vezes, medida, né? Então, trabalham com o que gostam, e aí aquilo realmente, você não tem mais trabalho, você mistura com a sua vida pessoal, e isso pode também gerar algum tipo de sobrecarga mesmo. Mas eu acho que na economia criativa existe, primeiro, existe um modelo muito antiquado ainda, que predomina em muitas agências, né? Eu acho que esse é um setor muito marcado por muitas horas de trabalho, noites viradas, finais de semana, feriados. Então, para muita gente, é um sistema que se perpetuou, né? E tudo que envolve, por exemplo, escritório de advocacia, né, que cobra por horas trabalhadas, né, tudo que envolve, que seja um incentivo, olha os incentivos que as pessoas têm, o incentivo são as horas de trabalho, né, então até isso a gente precisa rever, o sistema de compensação dos escritórios que a gente conhece hoje, o sistema de compensação baseados em timesheet, ele favorece o quê? Que as pessoas trabalhem muitas horas.
Então, quanto mais horas ela colocar, mais o escritório vai poder cobrar daquele cliente. Então, os incentivos estão errados. A gente ainda tem um sistema muito arcaico. Então, a gente está falando aqui de IA, por exemplo, hoje, um cliente vai chegar no escritório de advocacia e vai dizer, tá, eu compro de você X horas por mês para você poder executar esse trabalho. Mas agora com IA, você, teoricamente, vai ter que usar 1/3 dessas horas, concorda? Agora eu quero saber quantas horas a sua IA está usando. Então, a gente está entrando num momento em que a gente realmente precisa estar muito aberto para discutir novos modelos. A gente não pode ficar pegado aos modelos do passado, né? Porque senão a gente não avança. Uhum. E falando sobre discussão de novos modelos, né, Renata, você esteve ali acompanhando de perto nessa experiência da semana de 4 dias de trabalho aqui no Brasil, e eu queria saber de você se houve um aumento geral na felicidade, no engajamento das pessoas mesmo nesse momento, e se sim, porque ainda é difícil para as empresas adotarem, né, esse modelo. Foi excelente. O piloto durou 1 ano, tá, Dandara? A gente viu resultados muito bons, obviamente, em bem-estar, saúde mental das pessoas, né? Algumas pessoas até relatando, voltei a viver. No começo, um pouco de culpa, porque de fato ter um dia inteiro extra parece, será que eu não deveria estar produzindo, né? Numa sociedade que cobra até agora o bem-estar é uma produtividade. Mas no final, de fato, as pessoas tiveram tempo de se recuperar do estresse e aprenderam a trabalhar melhor. Então, o que a gente percebe é um pouco do que a Andrea estava falando agora também, que existe essa sobrecarga porque isso é o natural, a gente banalizou isso no mundo do trabalho, porque a gente cobra por horas, porque a gente mensura a produtividade por horas, mas essas empresas começaram a pensar, como é que a gente reduz o tempo improdutivo? Não é cortar metas ou resultados, mas é trabalhar melhor, é olhar para o trabalho de uma outra forma, reduzir reuniões ineficientes, reduzir o retrabalho, melhorar a comunicação, trabalhar no assíncrono, ter momentos de hiperfoco, enfim, as empresas conseguiram fazer mudanças e as que mais conseguiram de fato fazer mudanças em processos, elas tiveram o melhor resultado. Então sim, foi bom para a saúde mental e bem-estar, mas a gente viu também ganhos para a organização, em engajamento, criatividade e resultados de forma geral. Por que as empresas então não adotam isso? Por que a gente não entende que para o trabalho intelectual isso é totalmente possível? Acho que por medo, por comando e controle, por ter uma liderança majoritariamente, talvez homens héteros que nem percebem que tem pessoas que de repente ficam 3 horas para chegar no trabalho, e que o trabalho não é tudo, né? E que tem pessoas que estão tentando conciliar o cuidado, seja dos pais ou filhos, né? Então, eu acho que ainda é uma liderança com pouca diversidade. Isso eu acho que impede as empresas de inovarem e de testarem novos caminhos. A gente sabe que essa pauta, inclusive, vem passando aí por, talvez, retrocessos em alguns caminhos, mas a gente, aqui eu falo, não vamos desistir. Dá para ter um futuro do trabalho que seja melhor para os profissionais e que seja melhor para as empresas também. Muito, muito, muito bom. Eu acho que a gente falou várias dessas dicas aqui, né, do que a gente precisa no ambiente do trabalho para que a gente tenha mais realização, mais felicidade, né, e uma felicidade genuína, não essa felicidade forçada que as empresas estão tentando colocar. Mas aí eu fico pensando, acho que a gente já falou aqui, mas quais vocês acreditam ser as mudanças mais urgentes, assim, que a gente mais precisa olhar, que precisa prestar atenção, tanto a gente quanto os gestores, né, tanto pessoalmente cada um de nós, quanto as organizações, para a gente equilibrar melhor vida pessoal e trabalho, assim, quais vocês elencariam como as principais mudanças necessárias? Eu acho que tem algumas, eu falo, em vez de fazer 100 mil ações, façam poucas que façam sentido. Construir ambientes que sejam mais colaborativos, mais humanos, relações que sejam mais próximas, né? O papel do líder não é mais só olhar metas e resultados, é sim estar lá disponível para o time, é ser um suporte social, é criar times mais colaborativos. Então, melhorar as relações, acho que esse é o principal tópico para as pessoas ter senso de pertencimento, de inclusão, né, de valorização, então acho que esse é o principal ponto. Segundo, reduzir a sobrecarga, é preciso sim mudar a forma com que a gente trabalha, e não é reduzir metas, não é reduzir resultados, mas é trabalhar melhor, esse é um aspecto super importante. E o terceiro é, de fato, construir também ambientes que sejam mais saudáveis, que as pessoas possam ter segurança psicológica e que elas consigam, sim, ter, inclusive, a honestidade, espaço seguro para falar sobre qualidade de vida, sobre colocar limites também no trabalho. Então, acho que a grande crise que a gente vive são nas relações e é na sobrecarga e na desmotivação, e a gente precisa, como eu falei, redesenhar o tempo, o trabalho e as relações para construir ambientes melhores. Eu acho que se você é uma liderança, esteja aberto
para o futuro. A gente fala tanto de inovação, né, que a gente precisa inovar, ser inovador. Acho que ser inovador começa pela curiosidade mesmo, de testar novos modelos e não ficar tão apegado, né, ao que já foi, o que já funcionou um dia. Tem aquela frase maravilhosa, né, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Então, se abrir para novos modelos, né? Acho que a gente tem visto os funcionários, por exemplo, hoje buscando muito essa flexibilidade, e eu acho que para você reter e atrair talentos nessa nova economia, eu acho que você vai precisar abrir a sua cabeça para novos modelos de trabalho e testar coisas diferentes. Não é na primeira vez que vai dar certo, também vai ter problemas, né? Mas acho que ter que experimentar novos modelos faz parte desse líder inovador desse século XXI, assim, quero acreditar. E se você é um funcionário e você está, como a Rê falou, num trabalho onde você não tem segurança psicológica, onde você é medido por métricas ainda ultrapassadas, parece fácil falar, né? Tipo, busque algum lugar onde você seja mais respeitado e tratado como um adulto. Eu sei que não é tão fácil assim, mas começa a procurar. Começa a procurar porque existem empresas grandes, existem startups, existem empresas de economia criativa, existem vários lugares já dispostos a experimentar um novo modelo de trabalho. Então, assim, não fique num lugar onde você considera que é um ambiente tóxico, onde você não é respeitado como profissional, você não é tratado como adulto. Agora, também tenha maturidade para saber que um trabalho não é feito somente de coisas boas. A gente tem que buscar aí, eu sempre brinco que o meu moonshot, assim, é ter um trabalho em que, sei lá, eu adore 70% do que eu estou fazendo, mas existem uns 30 ali que são chatinhos e que a gente tem que fazer. Todo trabalho tem isso. Se você conseguir 70-30, 60-40, já está ótimo. O que não dá é para você, sei lá, ter 80% do seu tempo fazendo uma coisa que você não gosta, o que te tortura, o que te decepciona todos os dias, e você achar que isso é a vida como ela é. Não é. Existem alternativas melhores lá fora. Sim. A gente precisa finalizar nosso papo, mas chegou uma pergunta aqui muito boa, que eu achei muito engraçada também, que tem a ver com isso, que é da Viviane, que ela falou: e se eu for feliz no trabalho o tempo todo? É possível ou será que eu tô fugindo de algo? Olha, se a gente pensar em só alegria, acho que não é possível. Mas eu também sou bastante feliz no meu trabalho, mesmo quando eu faço coisas que eu não gosto, porque eu sei que no final aquilo me leva para fazer outras coisas que eu gosto. Então eu acho que meu trabalho me traz muito significado, muita realização e relações maravilhosas. Então eu também me sinto feliz, tá? Acho que você não está fugindo, não. Bom, bora agora para o nosso Q&A, que termina todos os episódios aqui do The Summer Hunter. São 3 perguntinhas aqui para falar sobre verão, sol, praia. Eu queria fazer para as duas, para a Renata e para a Andrea. A primeira é: como ter uma vida solar para vocês? Buscando, acho que, sentido na vida, melhores relações e prazer também, né? Acho que essa vida hedônica também é importante. Eu tento sempre fazer boas escolhas e ter pilares muito claros, assim, na minha família, amigos e trabalho. Eu não desvio muito desses 3 caminhos, assim. Tem os pilares, as pessoas que importam para mim, as coisas que importam, estão sempre no topo da minha prioridade. O trabalho está entre elas, inclusive, tá? Mas mesmo assim, sempre com muito propósito e muito prazer. A segunda é: o verão tem gosto do que para vocês? De alegria. De montanha. Eu sou mais sol da montanha do que sol da praia. E a última é: qual foi a última coisa que te fez sentir vivo de verdade? Eu posso falar, sexta-feira, terminando o encontro de uma certificação em Recife, a humanidade que tinha naquele grupo e as trocas, né, profundas que a gente teve me fizeram me sentir super viva e feliz. Eu sempre sinto isso quando eu tô fazendo uma coisa que eu nunca fiz antes, né? Então, assim, fazer alguma coisa nova que exige essa vulnerabilidade, essa humildade de saber que você não vai fazer bem feito a primeira vez, nem a segunda, sempre vem quando eu faço algum esporte. Sei lá, quando eu tô começando, enfim, por exemplo, eu jogo tênis, mas eu jogo muito mal. Então, assim, para mim, toda aula de tênis é uma sensação de que, puxa, eu preciso ralar muito aqui ainda para poder chegar lá. Então, acho que quando a gente se desafia, quando a gente faz algo que é o famoso, é uma frase meio clichê, mas quando tira a gente da zona de conforto, né, você se força a fazer algo que você gosta, mas que é muito difícil para você, eu acho que é como eu me sinto.
Muito bom, eu amei. Renata, Andréa, muito obrigada pelo papo, foi muito bom. Agradeço demais ter a contribuição de vocês, a experiência de vocês para falar sobre esse assunto aqui no Desenrola. Obrigada. Obrigada, um prazer estar com vocês. Adorei, obrigada também, Rê, Dandara e a Summer Hunter, toda a equipe. Bom, obrigada a todo mundo que está aqui acompanhando esse papo também, que mandou perguntas, que interagiu, que está ouvindo aí na sua plataforma de áudio favorita. Siga o Desenrola, comenta o que vocês acharam do episódio, acompanhe a gente tanto aqui no podcast quanto nas outras áreas, acompanhe também o trabalho da Ana Renata, da Andréia, e é isso, até o próximo episódio.